no livro de Jonas? Não, era para ver se estavam atentos. O Rubén fez logo uma cara aqui. Mateus, nós estamos em Mateus. E olhem, eu esta semana não, eu ontem fui contar o número de sermões que já passámos por Mateus. Ok? Eu fui contar e começou em 2013, mas na altura eu não pregava com tanta frequência como prego agora. Eu agora prego sensivelmente entre 2 a 3 vezes por mês. Portanto, não fiquem em pânico quando eu disser onde é que nós vamos ainda. Então, bom, vocês sabem onde vamos em Mateus 18, mas até agora foram 101 sermões, com este em princípio são 102, se eu não tiver feito mal as contas, ok? Então, eu não vou chegar aos calcanhares de um dos grandes pregadores da Inglaterra, que foi Martin Lloyd-Jones, em que ele pregou Romanos durante 16 anos, ok? Possivelmente ainda vamos ficar aqui mais 2 anos, talvez. Portanto, não chegaremos nem a metade, acho eu. Mas o ponto é que, por meio, e eu acho que tem sido uma excelente aventura para quem tem acompanhado, porque no outro dia eu estava a comentar com outro pastor que tenho estado a fazer Mateus ao longo deste tempo todo, e ele, mas isso depois não cansa as pessoas, não enfada as pessoas. Eu disse não, porque pelo facto de nós passarmos por todo o Evangelho de Mateus, vai tocar diferentes pontos. Então nós falamos de adultério, nós falamos de divórcio, nós falamos de religiosidade, hoje vamos falar de perdão, nós falamos de todos os temas e mais alguns pelo facto de estarmos a ir por toda a Escritura de uma ponta até à outra, no caso de Mateus. Não é? Vamos vendo todo o conselho de Deus. E eu aposto que dificilmente um pastor, um pregador vai acordar e vai dizer, eu hoje apetece-me pregar sobre divórcio. Quem é o pregador que acorda com isso no coração? A não ser que queira mandar alguma para alguém na igreja, não é? Então, o pastor também fica protegido pelo facto de passar por estes assuntos que normalmente são complicados ao pregar assim sequencialmente e expositivamente. Aí ninguém vai dizer, o pastor pregou esta foi para mim, ele sabe que eu estou a viver isto e ele quis-me dar uma alfinetada. Não, sequência do texto. Quem manda, quem governa aquilo que vai ser dito é o texto. Okay? Então, depois desta introdução que não tem muito a ver com o que vamos falar, vamos então entrar no nosso texto. Então, nós temos estado numa secção de Mateus, no capítulo 18, a que eu dei o título de Uma Comunidade do Outro Mundo. Okay? Uma comunidade do outro mundo. E esta comunidade do outro mundo trata-se da igreja. É o povo de Deus, constituído por todos aqueles que creem, que confiaram em Deus. Então, esses são a igreja, esses são o povo de Deus, são a família de Deus. E a nossa caminhada nesta secção, e podem ir colocando os olhos em Mateus 18, a nossa caminhada nesta secção começou com Jesus a afirmar que esta comunidade do outro mundo é composta por pessoas que têm postura como de crianças. Okay? Em que sentido? No sentido em que reconhecem a sua fragilidade, no sentido em que reconhecem a sua vulnerabilidade, no sentido em que reconhecem a sua dependência. Da mesma forma que uma criança é dependente de adultos, de pais, para poder se governar na sua vida, para poder sobreviver, da mesma forma a comunidade da igreja tem que ser composta por aqueles que reconhecem que em si mesmos não têm os recursos para ter paz com Deus, para viverem uma vida reta neste mundo. Então eles sabem que precisam de Deus, eles dependem de Deus. E estas pessoas, a primeira coisa que tiveram que fazer foi reconhecer a sua debilidade, o seu pecado. Tiveram que se esvaziar do seu orgulho. E aí nós fomos dizer que a comunidade, a igreja, deve ser o lugar no mundo com mais pessoas humildes por metro quadrado. Nós dissemos que a igreja, a comunidade, deve ser o lugar no mundo onde é maior o cemitério do orgulho e maior o jardim da humildade. Porquê? Porque são pessoas que reconhecem os seus pecados e foram alcançados por uma graça infinita. E por isso, depois na sequência do texto, nós vimos que a igreja não deve ser composta por pessoas que mutilam outros, mas deve ser composta por pessoas que se automutilam. Ou seja, se eu vejo que na minha vida há pecado e há coisas que eu faço que não devo fazer, então eu devo deixar e cortar essas coisas. Jesus diz que é melhor arrancar o olho do que se esse olho te fizer pecar. É melhor arrancar a mão do que se essa mão te fizer pecar. Então a igreja deve ser composta por pessoas que se automutilam e não por pessoas que mutilam outros. E por isso Jesus vai dizer que se alguém fizer tropeçar um dos meus discípulos, seria melhor que nem existisse. Seria melhor que lhe fosse atada uma pedra no pescoço e fosse jogado no fundo do mar. É isto que Jesus está a dizer. Então ele está a dizer, cuidado, não maltratem os meus discípulos.
E então ele vai mostrar que esta comunidade do outro mundo é uma comunidade do outro mundo, porque é uma comunidade que é amada de uma forma que mais nenhuma comunidade na face da terra é amada. Ele vai mostrar isto de pelo menos 3 formas. Em primeiro lugar, Jesus vai dizer: olhem, estes discípulos, eu identifico-me com eles. Portanto, a partir do momento em que vocês maltratam os destes discípulos, é como se estivessem a maltratar a mim. Se vocês receberem um desses discípulos, é a mesma coisa que estarem a me receber, a mim. Então Jesus ama de tal forma que ele se vai identificar com os seus discípulos. E é por isso que a palavra de Jesus é tão severa nesse ponto. Porque ele vai dizer: quem fizer um destes discípulos tropeçar, era melhor que nem existisse. Porque eu me identifico com eles. Porque eles têm o meu espírito, eles carregam o meu nome. Então, em primeiro lugar, o amor de Deus é demonstrado pela comunidade desta forma. Jesus identifica-se com cada um dos seus discípulos. Em segundo lugar, Jesus vai dizer que cada um dos seus discípulos está sob o olhar atento dos anjos que estão diante de Deus. Ou seja, os anjos estão a olhar, estão a zelar, estão a cuidar pelos discípulos de Jesus. E finalmente Jesus vai demonstrar a importância dos seus discípulos, mostrando que se algum dos seus discípulos se afastar, o que é que acontece? Ele que saia, ele que desapareça, paciência, problema dele, ele é que optou por ir embora. É isso que Jesus diz? Não. Jesus vai dizer que Deus é como o bom pastor que larga as 99 para ir buscar a ovelha que está perdida e trá-la de volta. E a atitude, o sentimento que é vivido por Deus ao trazer a ovelha de volta, qual é? É de grande alegria. Então, por causa disto, a igreja é a comunidade mais amada na face da terra, porque Jesus se identifica com elas, porque os anjos estão a cuidar da igreja e porque se há por algum motivo alguma ovelha se desviar, Deus vai buscar onde quer que essa ovelha esteja. E da última vez, nós vimos como é que Deus faz para ir buscar a ovelha perdida. Nós vimos que Deus vai buscar a ovelha perdida pela instrumentalidade da comunidade, da própria comunidade, da igreja. Okay? Há outras formas que Deus pode trazer alguém. Deus pode trazer por meio de circunstâncias difíceis. Às vezes o sofrimento é que faz a pessoa cair em si e querer voltar para Deus. Deus pode usar a pregação da palavra, em que aquilo que é pregado vai mexer no coração da pessoa, a pessoa vai voltar. Mas Deus também usa a comunidade. E aí o que nós vimos foi sempre que algum irmão pecar, o que é que se deve fazer? Quem vir esse irmão em pecado, quem vir esse irmão a afastar-se de Deus, porque o pecado sempre afasta de Deus, o pecado rompe a comunhão com Deus, sempre que for visto alguém em pecar, o que é que deve-se fazer? Ir conversar com essa pessoa, confrontar essa pessoa em amor, procurá-la chamar à razão. Qual é o objetivo? Ser cruel? Maltratar? Não. O objetivo é ganhar a pessoa, diz Mateus. O objetivo é que a pessoa possa ser restaurada à comunhão com Deus novamente. Okay? Depois, em segundo lugar, nós vimos que se essa pessoa não se arrepender, então vamos continuar a demonstrar amor por ela. Não vamos deixar que ela se perca nela própria. Vamos atrás dela. Mas desta vez não vai só um. Desta vez vamos mostrar que não é só uma pessoa que se preocupa, não é só uma pessoa que ama, mas 2 ou 3 testemunhas vão conversar com a pessoa, tentar fazê-la chegar à razão, confrontá-la no seu pecado para que ela possa voltar. E se ainda assim essa pessoa não vir a manifestação do amor de Deus pela preocupação e pelo carinho dos irmãos, então essa pessoa, essa situação deve ser levada a toda a igreja, à comunidade inteira, para que toda a igreja possa estar em oração e intercessão, para que toda a igreja possa mandar mensagens, possa telefonar, possa procurar conversar com essa pessoa. E assim a demonstração de amor não se revela em apenas 1, 2 ou 3 pessoas, mas revela-se no tamanho da comunidade que for que ela tenha. Ok? Então este é o amor de Deus em ação para buscar a ovelha que está perdida por meio da disciplina amorosa. E o processo até ele é amoroso, que nós vimos da outra vez. Nós vimos que o facto de nós irmos conversar com uma pessoa resguarda a própria pessoa que está a ser repreendida. Porque a tendência natural é conversar uns com os outros sobre a pessoa e não falar com a própria pessoa. Isso é o que acontece, é falar nas costas. Aquilo que Jesus está a dizer, não fales com mais ninguém, fala diretamente com a pessoa. E no segundo processo também é a mesma situação. Então o processo é todo ele amoroso também. E nós temos a tendência de olhar para esta passagem como uma coisa dura, uma coisa cruel, mas na verdade é uma grande demonstração de amor para que a pessoa possa voltar para os braços do Pai. E hoje vamos ver a sequência que vem disso aí. Os discípulos ouviram isto e Pedro uma vez mais vai tomar a palavra. Pedro vai tomar a palavra e vai fazer uma pergunta a Jesus. E aquilo que nós vamos ver hoje é tudo o que decorre dessa pergunta que Pedro vai fazer.
Como se lida com alguém que se arrepende diante da disciplina amorosa da igreja? Como se lidar com alguém que se arrepende? Então vamos ler dos versículos 21 a 22 só para já, depois mais à frente lá já leremos os restantes. Então versículos 21 e 22 diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, perguntou-lhe: Senhor, até quantas vezes deverei perdoar o meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Pedro pergunta qual é o limite do perdão. É isto que Pedro está a perguntar. Uma pessoa vai, faz asneira, depois a pessoa cai em si, arrepende-se, mas depois volta a fazer a mesma coisa, depois arrepende-se, depois volta a fazer a mesma coisa, depois arrepende-se. Quantas vezes é que vamos perdoar? 7 vezes? E Pedro foi generoso nesta pergunta que ele fez, porque a tradição judaica dizia que era 3 vezes e ponto final. E eles vão basear-se em textos do Antigo Testamento, mas lá está, mais uma vez, como temos visto ao longo de Mateus, aquilo que eles não faziam bem era interpretar as Escrituras. Mas de qualquer forma, vamos ler só as passagens nas quais a tradição judaica se baseava. Uma delas está em Jó, capítulo 33, versículos 28 a 30, e eu peço para abrir só quem for ágil a abrir, para termos aqui um bom andamento. Então Jó 33, 28 a 30, os outros podem ouvir. Mas Deus livrou a minha alma da cova e a minha vida verá a luz. Tudo isso Deus fez 2 e 3 vezes ao homem, para desde a cova reconduzir, ou seja, trazer de volta a sua alma, a fim de que seja iluminado com a luz dos viventes. Okay? Deus traz 2 e 3 vezes. Okay? Está aqui um número. Depois, Amós capítulo 1, versículos 3, 6, 9 e 13. Então, Amós capítulo 1, versículo 3 diz: Assim diz o Senhor, pelas 3 transgressões de Damasco, sim, e pela 4ª não retirarei o castigo, pois trilharam Gileade com trilhos de ferro. Aqui o profeta está a falar contra as outras nações. Okay? Versículo 6, assim diz o Senhor, pelas 3 transgressões de Gaza, sim, e pela 4ª não retirarei o castigo, pois levaram todo o povo cativo para entregá-lo a Edom. Versículo 9, assim diz o Senhor, pelas 3 transgressões de Tiro, sim, por 4 não retirarei o castigo, pois entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança dos irmãos. Versículo 13. Assim diz o Senhor, pelas 3 transgressões dos amonitas, sim, e pela 4ª não retirarei o castigo, pois rasgaram o ventre das grávidas de Gileade para ampliar o seu território. Okay? Foram povos invasores que levaram o povo de Israel para o cativeiro e Deus vai castigá-las. E Deus diz que deixou passar 3 vezes, mas a 4ª não deixará passar. Okay? Então, a partir destes textos, os judeus concluíram que 3 vezes seria o limite do perdão. Se houvesse 4ª vez, viria julgamento de Deus. Então eles depreendem, se Deus age assim, nós também vamos agir assim. Então o perdão do homem não deve vir além de 3 vezes. Até porque, para a tradição judaica, se a pessoa voltasse a pecar consecutivamente, ou seja, várias vezes, ela estaria a demonstrar o quê? Que nunca tinha demonstrado, na verdade, um genuíno arrependimento. Por isso, a partir de 3 vezes, isto já é falsidade, não vamos perdoar. Okay? Então Pedro, ao perguntar 7 vezes, ele estava a demonstrar generosidade. Okay? Pedro convivia com Jesus. E já sabia que Jesus ia sempre além daquilo que a tradição judaica mostrava. Nós vimos isto no Sermão do Monte. Pedro via Jesus a conviver com pessoas que eram marginalizadas pela sociedade. Sabia que Jesus tinha um coração compassivo, um coração misericordioso, um coração amoroso. Então Pedro, talvez numa de, pronto, eu sei, Jesus, como é que tu és além daquilo que deve ser, então certamente 7 vezes, né? 7 vezes está bom. O que é que Jesus responde? O perdão não deve ser dado 7 vezes, o perdão deve ser dado 70 vezes 7. Matemática, quanto é que isto dá? 490 vezes. Okay? Mas o ponto aqui de Jesus não é o número final da conta matemática. O ponto de Jesus não é esse. O ponto de Jesus é: o perdão não tem limites, jamais guardem rancor. Esse é o ponto de Jesus. O perdão não tem limites. Até porque se alguém tentasse contar o número de vezes que alguém falha contra si, que depois vai dar perdão, e que o limite fosse 490, eu garanto que ninguém vai conseguir manter essa conta. Okay? Portanto, nem tem a ver com o número de vezes. A ideia é esta de um perdão que jamais deve ter fim. Agora vamos aos versículos 23 a 35. Jesus vai contar aqui uma parábola. E nesta parábola Jesus vai mostrar qual é a base deste perdão infinito. Qual é a base deste perdão sem limites? Então Jesus vai utilizar um exemplo negativo nesta história para ressaltar algo positivo do princípio que ele quer mostrar aos seus discípulos. Okay? Então versículos 23 a 35 podemos ler. Por isso o reino do céu é comparado a um rei
que quis acertar contas com seus servos. E quando começou, foi-lhe apresentado um deles que lhe devia 10.000 talentos. Mas não tendo com que pagar, o seu senhor ordenou que ele, a sua mulher, os seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrado diante dele, rogava-lhe: Senhor, tem paciência comigo, que te pagarei tudo. Comovido, o senhor daquele servo soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Ao sair, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava-o, dizendo: paga o que me deves. 29. Então, caindo aos seus pés, o seu companheiro lhe suplicava: tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes mandou colocá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Os seus conservos, vendo o que acontecera, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Este, então, chamou-o à sua presença e disse-lhe: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Tu também não devias ter compaixão do teu companheiro, assim como tive de ti? E irado entregou-o aos carrascos, até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Assim também vos fará o meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Então aqui temos uma história, uma parábola. Uma história a partir de situações do dia-a-dia para mostrar princípios espirituais em relação ao funcionamento do reino de Deus. Jesus quer mostrar como é que funciona o reino. E a história trata de um rei gentio. Não poderia ser um rei judeu, hebreu, isto por causa das práticas que o rei vai ter aqui. Okay? Jamais aconteceriam em Israel algumas das coisas que hoje depois já vou dizer. Nesta passagem, estes servos que deviam dinheiro ao seu senhor, servos talvez se refira aos príncipes livres da província que atuavam como coletores de impostos para o rei. Okay? Eram vassalos do rei, eram príncipes livres que iam e cobravam pelas regiões os impostos que deviam ser dados ao rei. E o rei dava-lhes permissão para eles ficarem com uma parte como lucro para si mesmos. Agora, o que acontecia é que, muitas vezes, por causa de anos de seca, o campo não produzia os mantimentos necessários e suficientes para que os impostos pudessem ser preenchidos. Então isso fazia com que o coletor de impostos não colhesse o imposto suficiente para o seu rei. E então ele iria ficar com dívidas diante do rei. E a dívida deste servo aqui era de 10.000 talentos. E o talento no Novo Testamento, e prestem atenção agora a estas contas matemáticas, porque isto aqui é muito importante. Então, a dívida que esse servo tinha era de 10.000 talentos. O talento no Novo Testamento era uma unidade de cálculo monetário, avaliado em cerca de 6.000 dracmas, ou seja, um talento equivale a 6.000 dracmas. E 6.000 dracmas, ou seja, um talento, equivale a 20 anos de trabalho de um trabalhador comum. Ok? 20 anos de salário de um trabalhador comum. Um talento. 10.000 talentos equivale a quantos anos? 200.000 anos de trabalho. 200.000 anos de trabalho. Ou seja, esta dívida é o quê? Impagável. Impagável. Para um trabalhador comum, não é para um milionário, para um trabalhador comum. É muito dinheiro. Já viram que seria termos que pagar uma dívida de 200.000 anos? Hoje em dia mal se consegue pagar uma casa que se paga em 40 anos, quanto mais uma dívida de 200.000 anos. E este é o ponto de Jesus, é mostrar que é impagável. E o ponto de Jesus aqui nem é tanto o valor real, porque o termo utilizado para 10.000 no grego também pode ser utilizado para uma coisa que é incalculável. Okay? Uma coisa que é incalculável. Então pode ser uma expressão, uma força de expressão para dizer que é uma coisa incalculável. Então o ponto de Jesus aqui é que é um valor totalmente absurdo. E uma vez que o servo não conseguiria pagar essa dívida, o que é que o rei sugere? Então, tu e a tua família vão ser presos e todos os teus bens vão ser confiscados de modo a colmatar a dívida. E esta era uma prática que os judeus repudiariam. Daí que esta história não podia ter acontecido em Israel. Seria uma prática gentílica. Isto aconteceria, por exemplo, no Egito. Okay? Então o servo de certeza que estava desesperado. Okay? Desesperado. Uma dívida completamente absurda, sem quaisquer condições de pagar, e as consequências que o aguardavam eram terríveis. Então o que é que o servo faz? O servo prostra-se. O servo pede paciência e o servo vai dizer aquelas coisas que normalmente se diz quando está desesperado. Dizem-se coisas que não fazem sentido nenhum. Ele vai dizer: olha, tem paciência comigo que eu vou-te pagar tudo isso. Absurdo, nunca vai conseguir pagar. Okay? Então ele pede paciência. E o rei vê este desespero, o rei vê a situação deste homem e o rei fica comovido, diz-nos o texto. E essa comoção vai fazer com que o rei perdoe a dívida daquele servo. O rei perdoa.
E isto aqui também é uma situação que dificilmente aconteceria. Em algumas situações, os reis perdoariam o servo que não tivesse o dinheiro suficiente coletado pelos impostos. Em algumas situações. Mas a dívida nunca seria comparada a isto aqui. Nunca na vida um rei perdoaria uma dívida destas. E este é o ponto de Jesus também. É não só valorizar e demonstrar o absurdo da dívida, mas também, ao mostrar o absurdo da dívida, mostrar o quão absurdo é o perdão. O quão incalculável é o perdão. A dívida é absurdamente gigante, por isso o perdão é igualmente absurdamente gigante. Agora, a história ficaria lindíssima se acabasse aqui. O problema é que a história não acaba aqui. E o problema é que as nossas histórias também muitas vezes não acabam aqui. O servo sai da presença do rei e vai direitinho a quem lhe deve dinheiro. Okay? E nós vemos que ele encontra um dos seus conservos, um dos seus colaboradores, que lhe devia o quê? 100 denários. E 100 denários equivaleria a 100 dias de trabalho. 100 dias de trabalho. O que é que 100 dias de trabalho são comparados a 200 mil anos de trabalho? Nada. O que é que o servo faz? Agarra literalmente no pescoço do outro e diz-lhe: paga-me tudo o que deves. Qual é a atitude que o outro tem? A mesma que o servo teve diante do rei. Ele pede por paciência. Ele diz que vai pagar. E se ele se esforçasse, se calhar até conseguiria pagar essa dívida. Não era pouca, mas também não era nada de exorbitante. Certamente também conseguiria pagar. Qual é a atitude do servo? Mandou prender. Mandam prender. Os outros conservos, ao verem aquilo que o servo fez, fazem queixa ao rei. O rei vai ficar indignado. Assim que o rei soube desta atitude, ele fica irado. Ele tinha perdoado uma dívida absurda e o servo não foi capaz de perdoar uma dívida que não seria tão difícil de perdoar assim. Então o rei adjetiva-o e vai dizer: seu servo mau. E manda-o para a prisão. Entrega-o a carrascos e manda-o para a prisão. Até que ele pudesse pagar a sua dívida. Quando é que ele poderia sair da prisão? Nunca. Nunca. Então Jesus conclui a história com um princípio, uma conclusão. Ele diz: se alguém não perdoar o seu irmão, será tratado da mesma forma pelo Pai Celestial. Da mesmíssima forma que o Pai Celestial. E já vamos ver o que é que isso quer dizer. E nós podemos tirar aqui alguns princípios em torno da ideia central da passagem. A ideia central da passagem é nós perdoarmos sem limites. Okay? Podemos tirar alguns princípios aqui. O primeiro é que somos chamados a perdoar sem limites. Sem quaisquer limites, alguém que se arrependa. Em Lucas, Jesus diz o seguinte, lá capítulo 17, versículos 3 e 4, e esta passagem serve como paralela a esta: se o teu irmão pecar, repreende-o. Este é o contexto da passagem que vimos anterior de Mateus. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. E mesmo se pecar contra ti 7 vezes no dia e 7 vezes vier a ti dizendo estou arrependido, o que é que tu vais fazer? Conferir se o arrependimento é sincero? É isso que Jesus está a dizer? Não. Jesus vai dizer: perdoa-o. Perdoa-o. Se ele vier 7 vezes no mesmo dia, se ele vier a ti 7 vezes, perdoa-o. A ideia, como vimos da outra vez, é que quando alguém peca, deve ser repreendido de forma a se arrepender. E se essa pessoa se arrepender, ela vai voltar à comunhão com Deus. Quem sou eu para dizer que essa pessoa não pode voltar à comunhão com Deus nem à comunhão comigo? Se pode voltar à comunhão com Deus, muito mais pode voltar à comunhão comigo. Então, se a pessoa demonstra arrependimento, deve ser aceito de volta à comunhão. Perdão é isso. Perdão é restaurar a pessoa a um relacionamento de comunhão. Deus aceita a pessoa num relacionamento de comunhão novamente, uma comunhão que foi interrompida, a pessoa não perdeu a salvação, a pessoa apenas ficou interrompida na sua comunhão com Deus. Deus aceita de volta, então o irmão deve aceitar de volta na comunhão quem também o ofendeu, se demonstrou arrependimento. O perdão é elogiado ao longo das Escrituras. E uma das passagens mais belas acerca do perdão está em Gênesis 50. E aqui podemos abrir, já que é uma passagem mais extensa. E é uma das passagens mais belas acerca de perdão. De uma personagem, de uma pessoa que enquanto jovem era odiado pelos seus próprios irmãos. Foi vendido como escravo. Diante do pai que o amava, foi dado como morto. Foi separado da sua própria família. Foi vendido como escravo. Foi falsamente acusado. Foi caluniado. Foi esquecido. Foi desprezado. Tinha tudo para ser uma pessoa, como muitas há, que são maltratadas pela vida. Pessoas maltratadas pela vida normalmente são pessoas amargas, são pessoas que têm mágoa, são pessoas que guardam rancor, são pessoas azedas. Esta pessoa tinha tudo para ser isso.
Mas vamos ler Gênesis 50, versículo 15. Gênesis 50, 15. Diz: quando os irmãos de José viram que seu pai estava morto, disseram, isto aqui é o encontro já dos irmãos com José. As circunstâncias levaram a que houvesse este encontro. E José era governador do Egito agora. Okay? Então eles ficaram com medo de José ao reconhecê-los. Isto é para quem não está dentro do contexto da história. Então, e se José nos odiar e retribuir todo o mal que lhe fizemos? Então mandaram dizer a José: o teu pai, antes de morrer, nos ordenou, assim direis a José: perdoa a transgressão dos teus irmãos e o pecado deles porque te fizeram mal. Agora rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos de Deus, do teu pai. E José chorou enquanto lhe falavam. Depois disso, os seus irmãos também foram. Prostraram-se diante dele e disseram: seremos teus escravos. José respondeu: não temam, não tenham medo. Por acaso estou no lugar de Deus? Certamente planearam mal contra mim. Porém Deus o transformou em bem para fazer o que se vê neste dia, ou seja, conservar muita gente com vida. Agora não temais, sustentarei a vós e a vossos filhinhos. Assim ele os consolou e lhes falou ao coração. José perdoou todo o mal que lhe fizeram. E não só perdoou, mas como prometeu que ia cuidar deles e das suas famílias, ia sustentá-los. No livro de Provérbios encontramos a seguinte afirmação. Em Provérbios 19:11, a sensatez do homem o torna paciente e a sua virtude está em esquecer ofensas. O que é que o autor de Provérbios está a dizer? Que querem ver um homem de caráter? Encontrem um homem que saiba perdoar. Quem perdoa tem caráter. Pela negativa, quem não perdoa não tem caráter. Agora, perdoar vai contra a inclinação natural. Perdoar vai contra aquilo que é o orgulho. Porquê? Porque foi feita uma lesão na própria pessoa. A pessoa foi ferida. Houve uma dívida que foi feita para com o outro. Um prejuízo que foi causado. Uma dor que foi feita. Um sofrimento que foi infligido. E a tendência natural qual é? É retribuir. A tendência natural é causar dano no outro. A tendência natural é que essa dívida seja paga. É que o outro pague por aquilo que fez. Então, por causa do Evangelho, por causa do orgulho, por causa do egoísmo, a pessoa quer que a outra receba algum tipo de punição, mesmo que tenha se arrependido e que tenha reconhecido que fez mal. Okay? O coração do ser humano é assim. Mesmo que o outro tenha se arrependido, ele quer que o outro sofra. De alguma forma. De alguma forma. Quem não perdoa guarda mágoa. Quem não perdoa guarda senso de que o outro tem uma dívida e que tem que pagar por ela. E a mágoa vai fazer com que a pessoa trate o outro com frieza, com desprezo, com rispidez, com repulsa. E isto pode acontecer no silêncio só do coração. Enquanto que o rosto esboça um sorriso, mas lá dentro do coração está uma mágoa guardada. Está rancor. Estão feridas por se tratar. E o relacionamento com aquela pessoa que ofendeu e que já pediu perdão, mas que o perdão não foi concedido no coração, o relacionamento não vai ser bom. Agora, perdoar não é um exercício fácil, ok? É um exercício difícil. Nem é natural. Perdoar é difícil. E principalmente, quanto maior tenha sido a dor que foi infligida, ok? Nunca ninguém afirmou que perdoar seria fácil, ok? A chamada é perdoar, mas perdoar não é fácil. Agora, não há nenhum relacionamento que subsista sem perdão. Nenhum relacionamento. Não há casamento que subsista sem perdão. Ok? Entre dois cônjuges, entre o marido e a esposa, vai haver falhas. Numa igreja vão haver falhas. Há necessidade de perdão em relacionamento por causa do pecado. Onde existe pecado tem que haver perdão. E existe pecado em qualquer relacionamento entre seres humanos, porque cada ser humano nasceu com o pecado dentro de si. Há palavras no casamento, há palavras nas amizades, há palavras na família, há palavras na igreja que não deviam de ser ditas e que foram ditas. Há outras que deviam ter sido ditas e que reinou o silêncio. E esse silêncio foi pior do que ter dito uma coisa má. Há atitudes que ferem. Há omissões e negligências que decepcionam. Nunca ninguém aqui pode dizer que nunca foi ferido por ninguém. Ninguém aqui pode dizer que nunca foi ferido por ninguém. Ao mesmo tempo, nunca ninguém aqui pode dizer que também nunca feriu ninguém.
Por isso, o perdão é vital para qualquer relacionamento. Para qualquer relacionamento. Onde há pessoas, há necessidade de perdão. Onde há pessoas, há mentira. Há quebra de confiança. Onde há pessoas, há impaciência. Onde há pessoas, há explosões de ira. Há inveja, há desprezo. Há falta de compaixão, há falta de amor, há egoísmo. Há interesses escondidos, há segundas intenções. Há senso de superioridade e de arrogância. E tudo isso fere, tudo isso machuca o outro. Por isso, onde há pecado, tem que haver perdão. E se há pecado em relacionamentos, tem que haver perdão em relacionamentos. Caso contrário, o relacionamento não subsistirá. Não subsistirá. Onde não há perdão, há divisão. Onde não há perdão, há divisão. E é por isso que Jesus traz este assunto em que contexto? Em contexto da comunidade. No contexto da igreja, no contexto do seu povo. Então, se na passagem anterior nós vimos que é necessário impedir que o pecado esteja na comunidade, na passagem de hoje nós vimos que é necessário impedir que não seja dado perdão. Tem que ser dado perdão. Se por um lado o pecado destrói tanto a pessoa que comete, como a pessoa que é ofendida, quanto a comunidade em que isso acontece, porque nós vimos isto na semana passada, a falta de perdão também vai destruir tanto a pessoa que não dá o perdão, quanto a pessoa que deve receber o perdão, quanto a comunidade em que essas pessoas estão inseridas. O pecado destrói a comunidade, mas a falta de perdão também destrói. Porque a falta de perdão é pecado também. No texto que nós lemos há pouco de Lucas, o perdão deve ser dado à pessoa que vier pedir o perdão. Quantas vezes necessárias forem. Agora, isto quer dizer que se a pessoa não vier pedir perdão, não se dá perdão à pessoa? O perdão tem sempre a ver com relacionamento. No relacionamento ativo entre duas pessoas. Okay? E o perdão tem a ver com a restauração desse relacionamento a uma comunhão que foi quebrada por causa daquilo que foi feito. Okay? Por isso, se o outro não estiver arrependido, se o outro não vier, é porque não há interesse do outro em fazer o quê? Em restaurar essa comunhão. Portanto, não há sequer espaço para que perdão seja dado. Ou seja, não há espaço, por outras palavras, para que comunhão seja restaurada. Por isso é que Lucas diz, se o outro te vier pedir perdão, perdoa-o. Agora, isso quer dizer que se vai guardar mágoa e rancor até o momento em que o perdão é proferido e o relacionamento é restaurado? Não, não é isso. O ponto é que o coração tem que estar com o espírito perdoador. O coração tem que estar pronto. O coração tem que estar assim, na ponta dos pés, desejoso, ansioso que o outro venha e depois ele possa então dar o perdão. O perdoar é isto, é dar o perdão para que o relacionamento possa ser reatado. Agora, o perdão está pronto cá dentro. Está cozinhado, está pronto, está preparado para sair, está preparado para ser dado, para que o relacionamento possa ser restaurado novamente. Um espírito perdoador, um clima que já deitou fora toda a mágoa, um espírito que já não vê mais o outro como tendo uma dívida. Um espírito que deseja que o outro venha e que queira restaurar o relacionamento. Mas também pode ser que a pessoa queira ir ter com o outro para restaurar esse relacionamento. E isso foi o que vimos da outra vez. Ir com o outro, ir ter com o outro. E como eu disse há pouco, perdoar pode ser doloroso. Pode ser muito doloroso. Porque podes ter sofrido já muito nas mãos de alguém. Okay? E muitas vezes, quanto maior a intimidade entre duas pessoas, maior é a dor que a ofensa de outro causa. E muitas vezes pela repetição. E muitas vezes pela promessa, eu nunca mais te vou fazer isso, mas volta a fazer. Mas arrepende-se genuinamente, mas volta a fazer, volta a cair. Quantas vezes maridos não caem continuamente em pecado contra as suas esposas, e esposas contra os maridos, pais para filhos, filhos para pais, irmãos da igreja uns para com os outros. E fica difícil. Dói. Perdoar torna-se doloroso. Até porque há maldades que podem ter feito contra ti que deixam marcas para o resto da vida. Marcas para o resto da vida. Coisas que só de trazer já à memória te trazem repulsa. Te trazem tristeza, te trazem ansiedade, te trazem decepção. E há coisas mesmo graves que podem ter sido feitas. Um adultério num casamento deixa uma marca impressionante no coração de quem o sofreu. Um abuso sexual que alguém viveu. Maus tratos. Abandono por parte de um dos pais. Abandono por parte de um cônjuge. Estas são situações que são dolorosíssimas
de se perdoar por causa da dor que infligem, da marca que deixam para sempre. Podem te ter feito sofrer ferozmente, podem ser estas situações dramáticas, mas podem ser outras que te fazem sofrer e te têm feito sofrer. E podes até hoje ainda estar a viver sequelas daquilo que foi feito. Tu já resolveste no teu coração, mas consequências ainda permanecem por causa daquilo que foi feito contra ti. Aquilo que é chamado a fazer é teres um espírito perdoador. Não guardar mágoa, não guardar rancor contra quem te feriu. Agora, para dizer, tu nem sabes do mal que me fizeram, não tens noção. Ninguém nesta sala sabe do mal que eu sofri. Podes estar a pensar isso. E eu posso não ter noção de facto da ferida que tu tens e que foi aberta. Mas eu sei que Jesus pede de ti nesta manhã que tu perdoes. Jesus pede que tu perdoes. O meu e o teu coração, independentemente da dor que lhe tenha sido infligido, deve ser uma fonte inesgotável, ilimitada de perdão, seja para quem for, faça aquilo que o outro tenha feito, tenha sido o que tenha sido feito. Pode estar a pensar, isso é fácil dizer, isso é bonito, é lindo de ouvir, é fácil dizer, mas eu não consigo. É possível. Olha para José, por exemplo. Ou então outra personagem, Estevão, estava a ser apedrejado. E enquanto estava a ser apedrejado, ele teve exatamente as mesmas palavras que Jesus teve do cimo da cruz quando estava a ser morto, crucificado. Jesus disse, perdoa-os, não sabem o que fazem. Estevão, a ser apedrejado, diz exatamente a mesma coisa. Porquê é que ele diz a mesma coisa? Porque ele tem o mesmo espírito que Cristo tinha na cruz. O Espírito do próprio Deus. Então é possível perdoar. E nós vamos ver a seguir como é que é possível perdoar. Jesus dá a resposta. Jesus dá a resposta daquela que é a chave para abrir as comportas do coração para que jorre perdão sem fim. Jesus vai mostrar como é que se faz. Queres saber como faz? Jesus vai te mostrar. E é aqui que entra a parábola. Nós vimos a dívida do servo era o quê? Era impagável. Um valor totalmente incalculável. Quem é o rei nesta história? É Deus. Quem é o servo? Somos nós, o pecador. A dívida do pecador diante de Deus é totalmente impagável. O pecador tem uma dívida eterna contra Deus. E o ponto não está na quantidade do pecado cometido pela pessoa, nem está na qualidade do pecado. Podem dizer, mas uma mentirinha vai levar uma eternidade no inferno. O ponto não está nem na quantidade, nem na qualidade do pecado. O ponto do sofrimento eterno, o ponto que torna que a dívida seja impagável, está no facto de contra quem essa dívida é feita. O pecado é cometido contra um Deus que é eterno. Por isso a dívida torna-se ela também eterna. O pecado é cometido contra um Deus que é o Deus criador de tudo aquilo que existe, que é o Deus que faz com que todas as coisas continuem a existir, contra o Deus que é totalmente bom, totalmente perfeito, totalmente amoroso, totalmente santo, reto, justo. Essa dívida é feita contra Ele. Deus criou tudo o que existe. Deus dá a vida, dá a possibilidade de desfrutar dela, de viver-se feliz a partir de um relacionamento com Ele e desfrutar de tudo aquilo que Deus deu. E a humanidade, em Adão e Eva, desfrutaram da presença de Deus, desfrutaram de um belo jardim, da criação de Deus. O que é que o homem fez e continua a fazer? Porque o homem continua a desfrutar de muitas coisas boas desta vida. E é por isso que há até a perplexidade do salmista, quando ele se depara com pessoas más que vivem vidas felizes, que desfrutam de coisas boas, e ele fica perplexo com isso. De facto é que todo tipo de pessoas desfrutam de coisas boas, desfrutam do sol que nasceu esta manhã, desfrutam de um belo mergulho na praia, desfrutam de sabores variados, desfrutam de belas cores que têm diante dos olhos, desfrutam de bela música, desfrutam de relacionamentos de alegria e de felicidade entre si. Toda a humanidade desfruta de tanta coisa boa. E o que é que o homem faz e continua a fazer? Quer ser Deus no lugar de Deus. Não dá glória a Deus, nem gratidão, nem contentamento face àquilo que Deus dá, face àquilo que Deus é. Não quer saber de um relacionamento com Deus. E não só fere esse relacionamento com Deus, como fere o relacionamento com a criação de Deus, uns com os outros. E assim peca contra Deus. E o homem busca preencher um vazio do tamanho de Deus com tudo o mais, com todos os meios, nunca conseguindo encontrar algo que se assemelhe ao jardim da felicidade, o jardim do Éden, o jardim do prazer. Porque aquilo que faz com que um jardim seja prazeroso, tudo aquilo que faz com que alguém possa viver o Éden, é que Deus esteja lá, porque o prazer está no facto de se relacionar com Deus.
Então o homem não adora Deus e o homem fere todos aqueles que estão à sua volta. E eu peço que possam abrir mais uma passagem para vermos como, na prática, a dívida do homem se torna impagável diante de Deus. Romanos capítulo 1, versículos 21 a 32. Romanos 1, 21 a 32. Mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Então, não renderam graças a Deus. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo sábios, tornaram-se loucos, e substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Ou seja, não adoraram a Deus, adoraram a criatura. E é por isso que Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente dos seus corações, para desonrarem os seus corpos entre si. Pois substituíram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os entregou a paixões desonrosas, porque até as suas mulheres substituíram relações sexuais naturais por aquilo que é contrário à natureza. Os homens, da mesma maneira, abandonando as relações naturais com a mulher, arderam em desejo sensual uns pelos outros, homem com homem, cometendo indecência e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável, para fazerem coisas que não convêm. Cheios de toda a forma de injustiça, de malícia, de cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que praticam estas coisas, não somente as fazem, mas aprovam os que as praticam. Esta lista mostra como o coração do homem é sujo, como as ações do homem são sujas, e por isso a dívida do homem diante de Deus é totalmente impagável. Então é possível qualquer um pagar a dívida diante de Deus. Ninguém consegue, por mais boas, por quanto maior seja a quantidade de boas ações que fazem, não consegue pagar a dívida para com Deus. Aquilo que o homem merece é aquilo que está lá em Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte eterna. No entanto, porém, Deus foi gracioso. Da mesma forma que aquele rei foi gracioso, Deus foi gracioso. Deus teve compaixão do homem. Deus fez-se homem na pessoa de Jesus. Jesus obedeceu a tudo aquilo que o homem não conseguiu obedecer, e Jesus foi ser condenado naquilo que o homem merecia ser condenado na cruz do Calvário. Para que diante do homem pudesse estar o quê? O perdão infinito de Deus. O perdão infinito, inesgotável de Deus. E este perdão é para quem? Este perdão é para todo aquele que faz o quê? Que se achega diante do rei, se prostra diante do rei e reconhece essa dívida. Para todo aquele que se arrepende dos seus pecados e confia que aquilo que Jesus fez é suficiente para o perdoar dos pecados diante de Deus. Então a dívida era impagável. Jesus pagou-a na cruz. E é por isso que Jesus tinha que ser Deus. Jesus era 100% Deus, 100% homem. Ele tinha que ser homem para substituir o homem na condenação. Mas se fosse só um homem, ele não podia pagar pelos pecados. Ele tinha que ser Deus. A dívida era eterna contra um Deus eterno. Por isso, tinha que ser alguém eterno para pagar por essa dívida eterna. O homem é finito. Jesus Cristo é Deus, Deus eterno. Só Ele podia pagar por uma dívida eterna. Por isso, só Deus poderia pagar pelos nossos pecados. E estas são as boas notícias. E isto é o Evangelho. E o Evangelho quer dizer isto. O Evangelho quer dizer boas notícias. E esta é a solução. Esta é a chave. Esta é a única forma de ter o poder para desbloquear qualquer perdão que tenha que ser dado. A chave para o perdão é o Evangelho. A chave para o perdão é esta boa notícia. Ora vejam, qualquer pecado que cometam contra ti, este princípio Jesus vai trabalhar aqui, qualquer pecado que cometam contra ti nunca será maior do que o pecado que foi cometido contra Deus. Nunca. Nunca. A dívida que essa pessoa tem contra outra é infinitamente menor do que a dívida contra o Deus vivo. Por isso, se o cristão foi perdoado de uma dívida impagável por meio das boas notícias, por meio do Evangelho que vem da cruz, que derrama perdão sem fim sobre ele, então o cristão, por meio desse mesmo Evangelho, ele vai fazer o quê?
Por meio da noção de que lhe foi perdoada uma dívida impagável, Ele vai perdoar qualquer dívida que lhe seja feita. Porque qualquer dívida que lhe seja feita não é impagável como a sua era impagável diante de Deus. Esta é a chave para o perdão. É o Evangelho. Por isso, quanto mais a pessoa estiver consciente do quão foi perdoada por Deus, mais conseguirá exercer perdão contra os outros. E como é que se tem noção do tamanho do perdão de Deus? Tendo noção do tamanho da dívida contra Deus. E o problema é que nós às vezes fugimos de ter noção dos nossos próprios pecados. E é por isso que o salmista vai dizer na oração: sonda-me, mostra-me onde é que eu tenho pecado. Quanto maior for a noção da nossa sujidade diante de Deus, maior vai brilhar o perdão, a graça ou o amor imensurável de Deus. Então esta é a chave, ter noção da dívida, para que tenhamos noção do perdão, para que o perdão depois possa ser derramado em direção aos outros. Pergunta então, já foste perdoado por Deus? Porque antes de conseguir fazeres este movimento de perdoares os outros, de teres o coração limpo de toda a mágoa, de toda a dor, de todo o rancor, antes disso acontecer, precisas de sabotar aquilo que o inimigo quer que esteja dentro do teu coração. O nunca teres saboreado a delícia do perdão de Deus. O sentar à mesa, como nós vimos, como já temos vindo falar, sentar à mesa da comunhão com Deus. Mesa essa que te tem estado fechada, da qual não podes desfrutar por causa do teu pecado. Então eu pergunto-te, será que já tens beneficiado deste perdão de Deus? Será que já reconheceste o teu pecado diante de Deus? Será que já percebeste o tamanho da tua ofensa contra Deus? Será que já olhaste para Cristo como sendo aquele que pagou essa dívida e por meio do qual podes receber o perdão de Deus? Podes não sentir que tenhas ofendido a Deus, mas se há pecado em ti, se há uma vida autocentrada, se já mentiste, se já feriste alguém, se já te arrependeste de coisas que devias ter dito e que não disseste, e de coisas que não devias ter dito e que disseste, é porque há pecado em ti. Toda a gente tem pecado, toda a gente já mentiu na vida uma vez. Não há ninguém que nasça, que não precise do perdão de Deus, porque todos nascem em pecado. Então todas as pessoas são carentes de perdão. Todos nós somos carentes de perdão. Deste perdão sem fim, deste perdão sem limites. Todos os dias pecamos, todos os dias alimentamos pensamentos que não devíamos alimentar, todos os dias fazemos mal contra outros e contra Deus. Todos os dias demonstramos falta de amor a Deus e ao próximo. Precisamos de perdão. E tu podes receber o perdão de Deus hoje mesmo. Podes receber o perdão de Deus hoje mesmo. Basta suplicares por esse perdão. Reconhecer, eu tenho esta dívida impagável diante de Deus, nunca vou conseguir pagar. Mas aí aparece Jesus, o fiador da dívida impagável. Ele pagou aquilo que eu não podia pagar. Então eu vou confiar totalmente que aquilo que Ele fez paga a minha dívida. Isso é fé, é confiar, é lançar-se a Cristo. Então confia que Ele paga a tua dívida diante de Deus. Vais ter paz com Deus. O teu relacionamento vai ser restaurado. Vais ser perdoado. Vais ser tornado filho. Se já recebeste este perdão, se és filho de Deus, então esta é a base para perdoares quem quer que te tenha ofendido. Por causa do Evangelho, eu e tu não temos qualquer motivo para guardar mágoa contra quem quer que seja. Nenhum motivo. Nenhum motivo. Quem experimentou o perdão de Deus não quer outra coisa. Deixa-me ainda acrescentar outra coisa. Pode ser o caso de ter sentido ofendido por alguém, por uma coisa que essa pessoa possa ter feito, e tu estranhas o facto de essa pessoa ainda não ter vindo a ti para te pedir perdão. E isso faz com que a tua mágoa ainda aumente em relação a essa pessoa. Essa pessoa falhou comigo e nunca veio falar comigo para pedir perdão. E a tua mágoa contra essa pessoa é ainda maior. Agora, talvez essa pessoa nem sabe que te tenha ferido. E tu nem estás a dar a oportunidade que o relacionamento seja restaurado. Por isso, o meu desafio é, vai falar com essa pessoa. Se alguém te feriu, fala com essa pessoa. Se alguém te magoou, fala com essa pessoa. Se alguém te decepcionou, fala com essa pessoa. Senão estás a destruir-te a ti mesmo. Pessoas amarguradas são pessoas tristes. Dá para ver no semblante as pessoas que são amarguradas. São pessoas que não dá para estar ao pé delas. Elas são amargas. E são amargas porquê? Porque há falta de concederem perdão nas suas vidas. De concederem perdão. Então não há pecado grande o suficiente que não possas perdoar ao teu irmão, porque o tamanho do perdão que Deus te deu é maior do que todos os pecados que cometeram contra ti. Todos os pecados que cometeram contra ti
Sejam hediondos como aqueles que eu disse há pouco. Sejam eles hediondos, não sejam. Seja uma mentira, seja uma omissão, seja um adultério. Todos os pecados que tenham cometido contra ti e que cometerão contra ti nesta vida não é maior do que o teu pecado contra Deus. E nem 1.000.000 de vidas que tu possas viver faz com que o pecado que cometam contra ti seja maior do que o teu pecado contra Deus. Por isso, não há desculpa para não perdoar o pecado dos outros. Então o poder do perdão está no Evangelho. E para concluir, quero terminar com aquela afirmação que Jesus faz, onde é dito que quem não perdoa terá o mesmo tratamento que aquele servo mau teve. Agora, isto significa que quem não perdoa perde a salvação? É isto que o texto diz? Será que a pessoa que não perdoa perde a salvação? Não. É evidente que essa pessoa nunca provou, nunca experimentou o perdão de Deus. Porque se o tivesse experimentado, então vai dar perdão aos outros. Não quer dizer que essa tarefa seja fácil, que agora é perdoar como se lançam cartas assim. Não quer dizer que seja fácil. Mas quer dizer que o crente, a sua consciência, vai trabalhar e ele não vai ficar descansado enquanto que ele não der esse perdão ao outro. E ele não se vai sentir bem, ele não vai poder cantar diante de Deus: te daremos a glória por tudo o que tu és, tu morreste por mim, tu me deste o perdão dos pecados. Ele não vai poder tomar o pão e o vinho, com tudo o que isso significa, que é o perdão de Deus vindo em nossa direção, descansado, enquanto ele não oferecer esse perdão. Então, não estou a dizer que é fácil, mas o cristão não vai conseguir viver sem dar perdão. Por isso, quem não perdoa é quem nunca foi perdoado. E lembre-se do contexto da parábola e da passagem de hoje. Ela vem na sequência daquilo que Jesus fala sobre a disciplina de alguém que peca e que permanece obstinado nesse pecado sem arrependimento. Okay? O objetivo é que quem peca se arrependa. E se a pessoa se arrependa, seja recebida de volta. Deve ser perdoada, deve ser restaurada a comunhão. É isso que Jesus está a dizer. Na comunidade, quando alguém se pecar, repreende. Se a pessoa se arrepender, o que é que tem que fazer? Perdoar 3 vezes, perdoar 7? Não. Aceitar de volta. Perdoar com perdão sem limites. Então, nos versículos anteriores, nós vimos o que fazer com quem não se arrepende. Quem não se arrepende, o que é que deve ser feito? Disciplina. A exclusão da comunhão. Fica-se com a incapacidade de poder dizer: esta pessoa vive aquilo que ela afirma ser. Ou seja, esta pessoa não demonstra que tem o Evangelho porque ela não vive consoante o Evangelho. Não temos possibilidade de dizer que tu estás em comunhão com Deus porque a tua vida demonstra exatamente o contrário. E a pessoa é excluída da comunhão da igreja. Nos versículos de hoje nós vimos o que fazer com quem se arrepende. De outra vez, o que fazer com quem não se arrepende. Hoje, o que fazer com quem se arrepende. Perdoar e restaurar a comunhão. Foi isso que Paulo falou à igreja de Corinto em relação ao irmão que se tinha afastado da comunhão da igreja. Ele disse assim, em 2 Coríntios 2, 6-8, basta a tal pessoa a repreensão dada pela maioria. Assim, pelo contrário, deveis perdoá-lo e consolá-lo, para que não seja consumido por tristeza excessiva. Portanto, insisto convosco, para que confirmeis o vosso amor para com ele. A comunidade deve trazer de volta aquele que está arrependido. Colossenses 3,13 vai dizer que devemos perdoar da mesma forma que Cristo nos perdoou. E se a comunidade é formada por cristãos, por pessoas que têm Cristo, por pequenos cristos, por seguidores de Cristos, então será incoerente se não perdoarem quem se arrepende. Uma comunidade cristã de seguidores de Cristo tem que ter uma fonte que jorra sem limites de perdão. E é por isso que a igreja é o melhor lugar do mundo para se estar. É por isso que a igreja é uma comunidade do outro mundo. É isso que nós temos estado a ver. Agora, na sequência do que falámos no início, Jesus ama tantos que são seus que deixa aqui uma palavra severa. Okay? Lembram-se que Jesus disse que ama tanto os seus que se identifica com os seus discípulos e que se alguém os fizer tropeçar era melhor que nem existisse. Jesus aqui vai demonstrar uma vez mais que ama os seus discípulos pelas palavras duras que ele vai dizer. Ele vai dizer: se vocês não perdoarem quem estiver arrependido, então podem saber o que vos espera. O tormento eterno. Vocês que não perdoam não são parte do reino. Por isso o que Jesus está a dizer é que quem não perdoa, prestem atenção aqui, quem não perdoa não é diferente de quem não se arrepende do mal que fez. Quem não perdoa não é diferente de quem permanece obstinadamente no seu pecado. Se por um lado quem não se arrepende, quem permanece obstinadamente no seu pecado, demonstra que não faz parte do reino, quem não perdoa demonstra também que não faz parte do reino. E é isto que Jesus está aqui a dizer nesta passagem de hoje. Queremos uma comunidade melhor do que um lugar onde há perdão sem fim?
Quem é que não quer um lugar onde há perdão sem fim? Quem é que não quer uma família onde há perdão sem fim? Quem é que não quer um relacionamento de amizade onde há perdão sem fim? Quem é que não quer uma comunidade onde há perdão sem fim? Essa comunidade é a igreja chamada a viver o perdão sem fim. E a igreja tem o poder e a capacidade para viver o perdão sem fim. Quando não vive, é por causa do pecado e de desobediência. Mas a igreja tem o poder e tem a capacidade, por meio do Espírito, de viver o perdão sem fim. O que seria de nós como igreja se não nos perdoássemos? Revelaríamos ódio e não amor. Revelaríamos que não entendemos nada do amor de Deus por nós. Então nós vamos precisar constantemente de amor, de perdão aqui entre nós, na igreja. Ok? Vamos precisar constantemente de perdão. E quanto mais cada um de nós se envolver nos relacionamentos de proximidade uns com os outros, mais vai ser necessário ter um espírito perdoador. Porque todos nós vamos falhar uns com os outros. Eu já falhei com alguns aqui já falharam comigo. Alguns já falharam contigo, tu já falhaste com outras pessoas aqui. Todos nós vamos ter que perdoar uns aos outros. Já houve pessoas aqui que tiveram que perdoar outras. Todos precisamos de perdoar. E esta é a beleza da coisa. É que o perdão é uma das formas mais poderosas de demonstrar o Evangelho. Porque nós, ao perdoarmos, ao sermos uma comunidade que perdoa, nós vamos estar a mostrar a forma como nós fomos perdoados por Deus. Quem foi perdoado por Deus irá perdoar da mesma forma quem está à sua volta. Então não guardes rancor contra ninguém aqui na igreja. Se te pedirem perdão, aceita essa pessoa de volta. Na tua simpatia, nas tuas atitudes, não só, está perdoado. Ok? Não. E perdoar é restaurar a comunhão. É saber que eu merecia, que Deus fosse assim comigo de cada vez que eu peco, e Deus não é. A graça de Deus não tem fim, o amor de Deus não tem fim. Deus não fica a resmungar depois de me perdoar. Deus está desejoso é que eu abra a minha boca para pedir perdão, para que possamos sentar novamente à mesa. E essa é a passagem do Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. E quem abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Eu terei novamente comunhão com ele. Então que possas ter esta mesma atitude com quem quer que tenha ofendido aqui na igreja. Se tens o teu coração fechado, vais destruir a ti mesmo. O rancor vai destruir, a mágoa vai destruir. Perdoa quem precisa ser perdoado. Este é o desafio de Jesus nesta manhã. O reino de Deus, a igreja, é o lugar onde se recebeu o perdão e onde se dá perdão. E assim mostra-se o poder do Evangelho. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos pela passagem de hoje. E sabemos que aquilo que tu pedes de nós só é possível se nós tivermos entendido e saboreado e nos banqueteado na grandeza incalculável e impagável daquele que é o teu perdão. Senhor, se há aqui alguém que ainda não desfrutou, ainda não provou desse perdão, que possa provar. Possa reconhecer o quão pecador é. Possa reconhecer que se não for por causa de Cristo, não tem possibilidade de pagar essa dívida. Que só Cristo pode pagar essa dívida. Produz, Senhor, arrependimento no coração de quem precisa de arrependimento diante de Ti, para que possa provar este perdão. E eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, por todos aqueles que ainda não perdoaram outros na sua vida, pessoas que feriram muito, que maltrataram, que causaram cicatrizes que permanecem até hoje. Senhor, faz com que olhem e vejam a grandeza, a sublimidade do Teu perdão, para que fiquem rendidos, para que o seu coração, para que todo o rancor, toda a mágoa, toda a dor, toda a tristeza derreta diante do calor do Teu perdão. Senhor, se há coração petrificado aqui pelo rancor e pela mágoa, derrete-o no poder do Espírito Santo e na base do Teu perdão nesta manhã. E que seja liberado perdão aqui. Que a nossa comunidade seja um lugar de perdão. Que a nossa igreja seja para a sociedade, para a cidade à nossa volta, para quem quer que olhe para nós, um exemplo de perdão, por causa do perdão que nos alcançou. E perdoa-nos quando não perdoamos. Não nos deixe em paz. Senhor, vai atrás das nossas consciências e que possamos pedir perdão. E Deus, também te peço, Senhor, que aqueles que se sentem ofendidos tenham coragem de falar com quem ofendeu, para que o relacionamento possa ser restaurado, Senhor. Faz isto nesta manhã e te adoramos pelo Teu perdão sem fim. Em nome de Jesus.